Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula darei seguimento à resolução de exercícios referentes à disciplina de Físico-Química A, nomeadamente à parte de Física de 11º ano. Irei então resolver exercícios que envolvem leis de Newton, nomeadamente a segunda e a primeira lei de Newton. Vou sem mais demoras, mas claro, poderei também falar da terceira, ok? Vou sem mais demoras avançar para o primeiro. Tenho dois selecionados para resolver convosco. São apenas dois exemplos. Entretanto, vocês, se tiverem outros que queiram ver resolvidos, podem enviar ou tirar dúvidas ou assim. Então, primeiro exercício. Num laboratório de física de uma escola, um aluno mantém dois carrinhos, 1 e 2, em repouso sobre uma mesa horizontal. Portanto, é como se tivéssemos aqui a mesa horizontal e aqui dois carrinhos, que eu vou aqui representar como uma espécie de blocos. Pronto. Este é o carrinho 1, este é o carrinho 2. Isto aqui são êmbolos. Já vou continuar. Cada um dos carrinhos possui um êmbolo com uma mola comprimida. Está aqui a mola. Aqui. E está aqui outra mola. E eles estão comprimidas porque como se estivessem os dois juntos e, entretanto, há aqui alguém a fazer uma força neste sentido e neste para que haja uma maior compressão. Depois, esses objetos são largados e cada um deles irá mover o carrinho 1 para a esquerda, o 2 para a direita e levarão, derivado da energia da mola, energia, perdoem-me a redundância, que faz com que ganhem velocidade. Tá bom? Mas já vou continuar. Bom, o aluno larga simultaneamente os dois carrinhos e estes passam a mover-se sem atrito por ação dos êmbolos. Portanto, agora era como se a imagem tivesse os carrinhos separados. É fácil de entender. Portanto, a linha A compara as forças que os carrinhos exercem um sobre o outro durante a interação entre eles, ainda antes de serem largados. Antes de serem largados, existem duas forças. Vou representá-las. Pode ser com esta cor. Ora, existe... Então vou fazer assim. Este é o ponto de aplicação das duas. Existe esta força que é a força que eu vou representar aqui, força 2, 1. E existe esta força que eu vou representar como força 1, 2. E aqui entra a terceira lei de Newton, a lei para a ação-reação. Reparem que as duas forças são simétricas e são resultantes da ação uma da outra. Basicamente, a força que o carrinho 1 exerce sobre o carrinho 2, que é esta força aqui, é igual em termos de intensidade à força que o carrinho 2 exerce no carrinho 1. Tem a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Tem sentidos opostos as duas. O que faz com que se possa concluir que as forças são simétricas. Portanto, a pergunta era: compara as forças, podemos afirmar que as forças são simétricas. E recorremos aqui à terceira lei de Newton. É importante, ok? A lei para a ação-reação. Vamos então à linha B. E a linha B diz: determina a distância percorrida pelo carrinho 2 durante os 4 segundos que se seguiram à separação, sabendo que se passou a mover com velocidade de módulo 1,5 metros por segundo. E aqui acaba por ser algo demasiado simples. Reparem aqui, eu tenho uma velocidade, tenho uma distância, tenho um tempo, portanto automaticamente eu sei que a uma velocidade de 1,5 metros por segundo, qual será a distância se ele estiver 4 segundos a movimentar-se. Não há atrito, então a distância será 1,5 vezes 4, que dará 6 metros. Ele irá percorrer 6 metros. Pronto, e está assim este exercício resolvido. Posso então avançar para o próximo exercício. Quanto ao próximo exercício, vamos aqui, se calhar numa nova página. É preferível.
para eu poder também fazer a representação. Depois, com os enunciados, vocês têm mais facilidade em entenderem também. Exercício 2. Eu vou já passar a representar o referencial. Atenção que este referencial tem aqui deste lado a força resultante em newtons e deste a aceleração em metro por segundo quadrado. Portanto, claramente um exercício de segunda lei de Newton. A lei onde diz que a força é má. Claro está, onde muitas vezes a aceleração usada pode ser a aceleração gravítica, pode não o ser, mas a força resultante é má. É a massa vezes a aceleração. Ora, o que é aqui dado? Tenho 0, tenho aqui 6, tenho aqui 2 e sei que não está à escala, claro, e sei que 1 devia passar aqui, mas eu faço agora a batota, que é o B, depois tenho um A e tenho, na verdade é o C, estou aqui a trocar, e aqui sim, o A. Ok, e o exercício diz o seguinte: considera o gráfico que representa a intensidade da resultante das forças, FR, em função do módulo da aceleração, A, para 3 corpos, corpo A, corpo B e corpo C. Atenção, a massa de B é 2 vezes superior à massa de A. A linha A indica qual dos corpos tem maior inércia. E aqui nós devemos associar como medida da inércia do corpo a massa. Ora, medida da inércia do corpo, nós vamos considerar a massa. Certo? Então, pegando na segunda lei de Newton, nós podemos resolvê-la em ordem à massa e sabemos então que a massa é a razão entre a força resultante e a aceleração, que coincide com o declive de cada uma das funções que estão aqui representadas. Ora, então, se a massa é uma medida de inércia, quanto maior a massa, maior a inércia, maior resistência ao movimento. Certo? Portanto, recapitulando, indica qual dos corpos tem maior inércia, será o corpo que terá maior massa. Logo, o corpo que tem maior inércia é o corpo C, vírgula, pois é aquele que apresenta maior declive e, consequentemente, maior massa. Ponto final. Parágrafo. Ok. Entendido? Então, e agora a linha B? A linha B diz o seguinte: se os 3 corpos estiverem em repouso, qual deles oferecerá menor resistência à alteração desse estado? Esta pergunta é quase contrária, não é? Portanto, a resistência à alteração do estado está também relacionada com a inércia. Portanto, aqui é de esperar que seja aquele que tem menor massa que apresente menor resistência. Portanto, aquele que apresentará menor resistência à alteração do seu estado, do estado de repouso, será o corpo A, vírgula, pois é aquele que apresenta menor declive e, vírgula, consequentemente, menor massa. Ponto final.
Portanto, vamos agora à linha C para terminar este exercício, que era um exercício mais teórico, um bocadinho simples. Determina a massa do corpo A. Ora, eu só tenho dados para determinar a massa do corpo B. Porque reparem, para o corpo B, claramente aqui vamos aplicar a segunda lei de Newton, que não restem dúvidas. Força resultante é a massa vezes a aceleração, onde a massa é a força resultante sobre a aceleração. Mas eu apenas sei que a massa de B será a força resultante em B, que é 6 newtons, a dividir pela aceleração em B, que é 2 metros por segundo quadrado. Portanto, 6 sobre 2, que dá 3 kg. Certo. Mas também me era dito, eu apontei aqui, que a massa em B é o dobro da massa em A. Até porque a massa em A é metade, não é? Mas pronto. Se a massa em B é o dobro da massa em A, deixem-me colocar aqui o A maiúsculo, isto significa que a massa em A é metade da massa em B, ou seja, é metade de 3, que dará 1,5 kg, que era aquilo que nos pediam. Portanto, a massa do corpo A é de 1,5 kg. Pronto. E temos então o exercício resolvido. Os dois exercícios que eu queria resolvidos, portanto, podemos dar por terminada a videoaula. Espero, do fundo do coração, que tenham entendido, espero também que tenham gostado. Por favor, reajam, coloquem gosto nos vídeos. Só assim é que os vídeos poderão também ser partilhados pelo YouTube por mais pessoas e assim esperemos nós que possam chegar a mais pessoas, especialmente àquelas que verdadeiramente precisam de ajuda. Não se esqueçam de subscrever também o canal, partilhá-lo com todos os vossos amigos, e se tiverem dúvidas nestes exercícios ou noutros, ou se precisarem de mais exercícios, ou de resolução de exames de anos anteriores, ou assim, têm os meus contactos em cada vídeo, na descrição de cada vídeo, portanto têm onde me encontrar, não hesitem em me contactar. Da minha parte é tudo, espero que fiquem bem. Um forte abraço físico a todos! Adeus!